Ah, gente, emprestando a minha vida para vocês, eu não importo de estar me expondo aqui, porque se eu ajudar uma pessoa a se enxergar e a mudar a trajetória dela, eu vou estar ajudando. Imagina quanta coisa tem dentro de uma pessoa. Eu vou estar ajudando um espírito, uma alma. Dentro do ser abusada, isso muitas vezes a gente tem que chegar na raiz. Às vezes a raiz está lá na sua infância. O não existir pode estar lá na sua infância, quando você sofreu a rejeição e aí você sente que você não existe, você percebe mesmo. Às vezes está num grupo, você fala, todo mundo fala, mas quando você fala, ninguém te ouve. Isso é não ter autoridade, não existir, sabe? E sabe uma coisa que uma pessoa me falou, uma terapeuta me falou a respeito da questão do abuso. As mulheres que são muito abusadas, elas têm problemas de dente e problemas de unha. As unhas são quebradiças, quebram, não tem unhas, e os dentes muitas vezes não têm. Aí eu fui olhar para trás e fui ver a história das mulheres que eu conheço. Muitas usam dentadura, eu não sei como é que fala agora, dentes que não são os dentes naturais. E a minha unha, por exemplo, eu tinha uma unha linda, gigante, sempre pintada, minha unha quebra. E os meus dentes, eu não posso. Tem dois fatores aqui: a quimioterapia, né? E as situações de abuso ao longo dos 57 anos. Gaslighting, que eu passei por muitos anos, manipulação mental, né? É puro abuso. Ainda vou escrever sobre isso. Vai sair um livro falando disso. Porque as pessoas estão acostumadas com esse abuso entre homem e mulher, mulher e homem, mas existem várias pessoas que usam a mesma prática contra uma ou duas outras pessoas que eles querem resolver. Hoje em dia está muito difícil as pessoas chegarem para conversar, elas se unem e praticam gaslighting. E o gaslighting, ele é uma prática que ele não deixa nenhum tipo de vestígio, né? É muito difícil você provar o gaslighting. Então, reparem, as mulheres que são muito abusadas, elas têm problemas de dente e elas têm problemas com a unha, porque dente e unha, você se defende. Como elas não conseguem se defender, não conseguiram se defender ao longo da vida, elas foram perdendo os dentes, foram comprometendo os dentes e as unhas. Aí, o que tem que aprender a fazer? Tem que aprender a usar outras formas para se defender, ao tamanho que a coisa vai ficando, ao tanto que vai ficando violenta a situação da pessoa que tem um padrão de abuso, como é o meu caso, e não quebra. Reflitam sobre isso. E eu deixo aqui com meu coração muito contrito e o que eu percebi na minha vida. Então, foram tantos anos sendo abusada, que agora eu preciso quebrar esse padrão. Eu não quero mais esse padrão na minha vida. Eu não quero o padrão de ser abusada, eu não quero o padrão de recuar, o padrão de não existir, sabe? Todos os padrões que eu percebi, que eu falo para vocês que é a questão do autoconhecimento, eu percebi tantos. Eu percebi 4, 5 padrões para quebrar, e todos esses padrões ao longo da minha vida, eles me fizeram perder dinheiro. Eu não tinha outro lugar para estar que não seja esse. Todo o dinheiro que eu perdi foi em função destes padrões até agora que eu estou quebrando. Então, mulher, pessoas, homens, tragam para a vida de vocês o que eu estou colocando aqui. Reflitam e busquem o caminho do autoconhecimento. No meu canal tem bastante coisa que pode acender uma luzinha para vocês e vocês começarem a fazer diferente na vida de vocês. Eu gosto muito da Aliança Divergente, eu faço parte, vou começar a deixar o link aqui, que foi através dos protocolos que eu comecei a perceber os meus padrões. E quando a gente cai, porque é muita dor que vai gerando na gente, né? Quando a gente começa a cair, as pessoas levantam a gente. São mais de 130 mil pessoas pelo mundo que estão fazendo o mesmo movimento que a gente. E então eu sei que assim, é tão inconsciente, parece que é tão inconsciente que você não percebe. E sabe o que eu percebo a meu respeito? Eu continuo emprestando a minha vida para vocês. É que
os meus momentos de muito trauma, o meu subconsciente, a minha mente, não sei, ela resolveu esquecer. Tava tão embutido, tão esquecido, tão guardado lá dentro que custou para vir para fora, porque tem que sair do subconsciente para vir pro consciente, para você enxergar, aí você enxerga, poxa, olha aí, olha o que aconteceu comigo. Você não consegue fazer nada. Aí vai acontecendo de novo, vai vindo os avisos de novo, vai vindo os avisos de novo, você sabe, vai acontecer alguma coisa. E depois da terceira vez é que você vai conseguir quebrar o padrão. Tô esperando a terceira vez, porque eu vou quebrar esse padrão. Esse padrão, ele não me consome mais, nunca mais. Ele para em mim. Porque se ele não parar em você, ele vai para sua filha, vai para sua neta, vai para o seu filho, vai para o seu neto e assim vai. Você precisa de quebrar os padrões que te limitam. E quando você tem essa consciência, você consegue entender, começa a enxergar e entender melhor o outro. Você começa a enxergar e entender melhor por que o seu pai agiu assim ou de outra forma, por que sua mãe agiu assim ou de outra forma. Você consegue entender e parar de julgar aquelas pessoas que são próximas a você, que foram próximas a você, que fizeram parte da sua história e que você, às vezes, até culpa. Eu, por exemplo, culpava muito uma pessoa que fez